Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São Carlos Loanga e seus companheiros mártires. E na celebração desta memória somos convidados a acreditar, a intensificar mais a nossa fé na vida eterna. A isso São Carlos nos chama e a isso a liturgia própria para esta memória nos apresenta. Na primeira leitura, ouvíamos a leitura retirada da segunda a Macabeus, aquela família que, perseguida pela fé em crer em Deus, em crer no Deus uno e verdadeiro, que aqueles que preferem os ídolos, que preferem as ideias mundanas, as ideologias, o seu querer, se opondo, indo contra, mas o acreditar verdadeiramente na vida eterna, na verdadeira vida, e colocar a fé em primazia, o como isso os faz crescer, os faz suportar qualquer tormento. E por isso aquele quarto irmão nos apresentava: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. É isso. São Carlos Loanga nos apresenta isso na sua história, pois diante da fé que chegava na África, diante daqueles missionários que ali se apresentavam, vemos a conversão acontecer paulatinamente. Sabemos que a fé chega na África pois antes era uma relação muito de comércio, muito conflitiva, e depois, no século XIX, quando então chega, existem certos atritos porque não se sabe diferenciar quem são aqueles que vêm trazer a fé e quem são aqueles que vêm explorar. Mas aos poucos a fé vai sendo disseminada e em Uganda essa fé começa a se expandir diante da população e diante daqueles que eram próximos e até mesmo diante daqueles que eram os pajés, aqueles que tinham certos primazia diante da religião. E quando se convertem, promulgam, anunciam, e vemos que depois da mudança do rei, a perseguição a estes, a perseguição daqueles que são cristãos. E São Carlos Loanga nos apresenta justamente essa firmeza diante da perseguição. Vendo um dos jovens ser morto brutalmente pelo rei, que atravessa-lhe uma lança, deixa agonizando durante toda a noite e só depois manda decapitá-lo e matar de modo atroz. Vemos que a firmeza de fé ao qual ele transmitia: seremos mortos, seremos perseguidos, mas devemos permanecer firmes. É a fé. E os batiza, quase que transmitindo aquilo que ouvimos no Evangelho, quando nosso Senhor nos anuncia a bem-aventurança. Bem-aventurados quando vos perseguirem por causa de mim. Eis aquilo que nosso Senhor já nos anuncia a fim de nos preparar. Assim ele preparava aqueles jovens. E aqueles abraçavam a fé. São Carlos é morto, queimado vivo, e é oferecido àqueles jovens: olha, reneguem a fé e podem ficar vivos, livres. E eles, verdadeiramente abraçando a fé, preferem entregar a vida do que negar aquela que é a vida, aquele que é a vida. E assim também estes nos ensinam e nos convidam a verdadeiramente crescer na nossa fé, crescer no amor a Cristo,
e buscar cada dia mais elevar o nosso coração a Deus. A liturgia dessa semana nos chama a este descanso em Deus, a beber, a estar com Ele. Que possamos, assim como São Carlos do Banga e seus companheiros mártires, buscar a Ele incessantemente, nele repousar, descansar e assim podermos agir em obras que o glorifiquem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.